Oi, pessoal. Oi, gente. Esperar o pessoal entrar. Esperar o Eduardo, né, pra gente começar a nossa live de hoje. Nossa live de xixi no lugar certo, que é uma dúvida, né, que muitos de vocês me mandam no direct, me pedem dicas, né? Oi, Apolo. E então hoje a gente vai bater um papo sobre isso. O Eduardo, ele trabalha com psicologia canina, ele mexe com adestramento, ele tem já os cursos dele ensinando, né? A respeito do assunto e outros probleminhas que os cachorros podem apresentar, como latido excessivo, marcar território, brigas, passeio. Então hoje a gente vai trabalhar o tema específico de xixi no lugar certo, porque assim, é o campeão de dúvidas, né? Então eu resolvi começar com esse tema, mas pode ser que depois a gente faça mais lives falando sobre outros assuntos. Aí vai depender de vocês, do que vocês vão achar, né? E é isso. Deixa eu ver aqui. Tá, agora eu preciso ver como que eu vou colocar o Eduardo aqui. Peraí. Só um minutinho. Peraí, gente. Eduardo, cadê você? Pra gente começar a nossa live. Gente, quem tiver dúvidas sobre o assunto, pode ir deixando nos comentários, tá? Que depois, quando ele falar o conteúdo, a gente vai tá respondendo as dúvidas nos comentários, às vezes de casos específicos, porque não é só cachorro filhote, tem cachorro adulto também que tem problema, né? Tem cachorro que começa a fazer errado depois que aparece outro cachorro em casa, né? Oi, Salão Viviane. Ó, Eduardo entrou. Tá. Vamos ver se eu consigo chamar o Eduardo agora. Aqui, ó. Vai dar, acho que vai dar. Peraí que tá aguardando o Eduardo agora pra gente começar a live. E aí, E aí, Eduardo? tudo bem? Tudo? Se apresente pro pessoal, eu falei um pouquinho sobre o seu trabalho, mas assim, deixa eles ouvirem de você agora. Claro, claro, com certeza. Boa noite para você que está aqui, com a Letícia, que você que veio do meu Instagram também. Meu nome é Eduardo Carmo, eu sou comportamentalista canino, né? Na verdade, eu digo que eu ajudo as pessoas a entenderem seus cãezinhos, né? Muito mais do que apenas treiná-los ou condicioná-los a alguma coisa. E eu comecei com essa história de treinar cachorrinho aí na verdade, quando eu usava isso, isso para mim era um hobby, né? Eu fazia isso como um hobby, porque eu sempre gostei de animais, sempre gostei de cachorro, sempre tive cachorro na minha vida, mas meus primeiros cães foram, assim, um pouco frustrantes, né? A convivência com eles, porque eu não dava conta de criá-los. E aí isso levava a, obviamente, eu não ser responsável, porque eu era criança e meus pais acabavam dando meus cães. Mas eu já passei, inclusive, por perrengue com essa questão da necessidade aí, com essa questão do nosso assunto de hoje aí. Eu vou contar para vocês essa história. É muito massa. E assim, eu lembro que quando eu tive a primeira dificuldade com relação à questão das necessidades, e hoje eu vou abordar esse assunto ao máximo aqui, que eu puder ajudar vocês, eu vou dar um jeito. Todas as dúvidas que vocês tiverem, vão colocando aí na tela que de alguma maneira a gente vai respondê-las, né? Depois a gente vai passar e vai responder.
Então, quando eu tive o primeiro perrengue, foi quando eu não trabalhava com isso ainda, né? O cachorrinho que eu tinha em casa lá, ele fazia o xixi e o cocô. Ele fazia o xixi fora do lugar, né? E o cocô ele fazia certinho. Só que ele pegava o cocô para brincar. Então, esse eu acho que é um problema que muitas pessoas passam, né? Ou o cachorro pega o cocô, sai Ou brincando, ou come, né? come. Nossa, comer é fogo, porque a Nossa, coprofagia é um problema, né? Todo é um mundo. dos segundos Ninguém. assuntos que o pessoal mais tem dúvida aqui. O primeiro é o xixi e cocô. O segundo, sempre me pergunta, o que você Uhum. faz quando come cocô? A galera pô. Porque assim, quando a gente. Os cães, na verdade, depois eu vou falar um pouco sobre essa questão, mas a coprofagia, ela tem vários vieses, né? Ela pode acontecer de várias formas, por Sim. vários motivos. Eu vou explicar depois se alguém tiver essa dúvida aí. Mas eu lembro que daí, esse cachorrinho, ele com 3 meses, ele tinha esse problema. E aí foi um perrengue porque eu não sabia o que fazer, né? Eu ficava maluco lá, tentando, sei lá, todo mundo deve ter tentado já esfregar o nariz do cachorro no xixi, O todo mundo deve jornal. ter tentado pegar o cachorro, dar uns tapas na bunda dele porque ele fez errado. E eu vou comentar aqui agora os principais erros que a maioria das pessoas cometem. Eu cometi já esse erro, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, mas é porque, assim, isso a gente acaba se identificando, né? As pessoas se identificam com essa questão. E eu lembro que as primeiras coisas que eu fiz foi pegar e falar brabo com o cachorro e falar, não, era pra fazer isso, o que você fez? Olha só, né? Dar aquela bronca, né? E dar uns tapinha na bunda e tal. Mas a coisa não adiantava, né? Não surtia o efeito necessário para aquilo se corrigir de uma maneira ideal, né? Rápida e tal, do jeito que a gente precisa que aconteça. E com o passar do tempo eu fui aprendendo mais, fui entendendo um pouco mais sobre o que acontecia por que aquilo acontecia, né? Eu fui tentando descobrir realmente. Deixa eu pegar, acho que eu vou pegar uma luz aqui diferente. Agora eu vi que tem uma luz melhor aqui. E aí eu percebi que quanto mais eu entendia o que estava passando na cabeça daquele cachorrinho, mais eu começava a, digamos assim, a ter insights, ter sacadas do que eu tinha que fazer. E isso levou a eu entender cada vez mais e comecei a assistir programas de TV, comecei a assistir várias coisas. Eu sempre gostei de bicho, então para mim era meio que um hobby assistir esses programas também. E aí as coisas, eu descobri que a maioria, a maioria das vezes, na maioria que eu digo 99% das vezes, o problema de xixi e cocô não é xixi e cocô. Então é até estranho falar isso, mas o problema do xixi e cocô ele está conectado, vamos dizer assim, ele é só o que você está vendo. É como a maioria dos problemas, você só está vendo aquilo. Você não está vendo o que está acontecendo por trás dos bastidores, vamos dizer assim, né? Que eu diria que é por trás do cérebro do cão. Você não está entendendo o que ele está querendo te dizer com aquilo. Né? E essa questão das necessidades, justamente, ela. Quando o cão é filhote, aí a gente entra em dois vieses, né? Quando o cão é filhote é uma coisa, quando o cão é adulto é outra coisa. Tá? Então, a Célia está falando que a transmissão está muito ruim. Tá ruim. Bom, para a gente está bom aqui. Desculpa. Então, quando a gente pensa, eu já queria que vocês organizassem na cabeça de vocês. A gente tem duas coisas. A gente tem cão filhote e cão adulto. O cão filhote, quando ele vai, quando a gente pega o cachorrinho filhote, que a gente vai, traz ele para casa e tal, o que a maioria das pessoas faz de errado, em primeiro lugar? A maioria das pessoas pega o cãozinho pequenininho lá, tal, já começa a mimar e tal, e chega em casa e solta ele lá e deixa ele livre. E põe em cima da cama. Primeiro, na maioria das vezes, né? Isso é de praxe. E aí, às vezes, né, deixa ele solto e aí, quando vai dormir, leva para a cama.
Aí acontece, né? Acidentes, óbvio, porque o filhotinho não tem noção de nada. E Vai aí ele mijar na faz cama da xixi na pessoa. cama, a pessoa fica revoltada, né? E quer culpar o cachorrinho, mas tudo bem. É. E aí o que acontece? A maioria das pessoas, elas pegam o cachorro e já dão uma liberdade total desde filhote. E para ensinar um filhote a fazer necessidade, é impossível você fazer isso se você der liberdade para o cão. Porque seria a mesma coisa que você pegar uma criança de 1 ano e meio que já sabe andar, por exemplo, e deixar ela andar em casa livre sem fralda. Sim. Então, eles não têm controle do esfíncter ainda. A hora que der vontade, vai parar, vai fazer e tá tudo bem, né? É normal para eles fazerem isso. Só que pra gente não é normal, porque a gente fala, pô, daí mija ali, daqui a pouco já fez um, já vai fazer outro ali, faz muito xixi, né? Faz muito xixi, muito cocô durante o dia. Então faz um atrás do outro, a pessoa não dá conta de limpar, ou tá limpando um ali, já tá fazendo outro, e a pessoa enlouquece com isso. Minha E mãe, no aí o que acontece? terreiro, quando ela vai limpar o terreiro, ela fica louca. Ela fala assim: esse cachorro não para de fazer xixi e cocô. Imagina, ainda mais eu sei que tem uma galera aí, né, de cachorro. Tem. Ainda mais 40, Então, né? então, meu Deus, deve ter uma fabriqueta de cocôzinho, Ah, eu falei que se desse pra vender, eu tava rica. fazer adubo, né? É. Nossa. E aí o que acontece é que a maioria das pessoas se desespera e começa a fazer as coisas erradas. Começa a bater no cachorro, começa a xingar o cachorro, começa a brigar com o cachorro, porque ele está fazendo a necessidade no lugar errado. E aí o que acontece? Na cabeça do cachorro ele fala: caramba, eu não posso fazer xixi na frente dele, eu não posso fazer cocô na frente dele. Você E aí traumatiza o vem isso. cachorro, né? E aí começam os problemas. Por quê? Primeiro, o cachorro vai ter que fazer uma escolha. Ele não vai poder fazer na sua frente. Então, ou ele vai ter que fazer escondido quando você não tiver, Ou ele e vai errado, segurar. né? Porque ele não sabe. Ou ele vai segurar, ou pior, aí vem uma questão que todo mundo já vi pergunta ali sobre isso. Ele vai fazer o cocô e vai querer esconder o cocô Comendo. comendo. Então aí é um dos fatores que leva à É, coprofagia. eu vi É que o nos cachorro. comentários teve essa dúvida, então, assim, já é uma questão para se pensar. A gente vai abordar outras Exato. depois, mas essa primeira, então, questão da coprofagia é você brigar com o animal, né? Ter criado esse trauma no animal e aí ele querer Uhum. esconder o cocô de você. Exatamente. Então, quando você faz isso com ele desde filhotinho, ele vai falar, pô, eu preciso esconder dela. E eu vou comer. E ele começa a comer. Obviamente, muitas vezes a pessoa, isso está conectado com os outros fatores, então a pessoa não sabe exatamente se foi aquilo, né? Por exemplo, pode estar conectado com um fator genético também, porque durante a evolução eles acompanharam o ser humano nas vilas lá, eles foram os lobos, né, os ancestrais do cão, eles comiam lixo humano, então isso incluía as fezes. Então as fezes eram uma fonte de alimento para os cães no passado. E aí isso levou, obviamente, eles se acostumar com isso. Então por isso que muitos cães desenvolvem um perfil genético para coprofagia. E Uhum. aí, às vezes, alivia com o tempo passa, ou fica ruim, tem que tratar com medicamento, tem que fazer uma série de coisas que para o cachorro, na verdade, é normal aquilo, né? Ele não leva para esse lado de eu tô comendo cocô. Para ele é o É, cheiro que importa. Então, ele vai sentir vários cheiros, né? Eu já tive clientes que saíram passear com o cachorro adulto. Opa, caiu aqui, tá? Saíram passear com o cachorro adulto e o cachorro, um labrador, inclusive, e aí foi para um lugar lá, numa praia, soltou, e aí quando viu, eles estavam comendo alguma coisa no chão. E quando ela chamou de volta, elas vieram e ela tava, a cachorrinha dela, o nome dela é Maia, uma labrador, ela estava comendo cocô de ser humano. Ai, Então imagina a desgraça que ficou na boca dela, né? Porque imagina, dá até asco de pensar. Mas para eles é natural, porque o cheiro atrai muito, né? O cheiro é muito forte. E uhum. aí, devido a esse erro de dar bronca no filhotinho, de bater no filhotinho porque ele fez cocô, de bater porque ele fez xixi, isso vai levar a esse problema também. Uhum. Também pode acontecer de o cachorro nunca acertar, porque ele vai ficar segurando, né? Ele vai ficar segurando e
você tem que colocar ele para, tem que ensinar ele a fazer lá, né, tem que direcionar ele para o tapetinho e ele vai ficar travado. Então, é muito importante primeiro parar de cometer erros. Tá? Primeira coisa é parar de cometer os erros com o cachorro. O que são os erros? Só lembrando, dá bronca, você pegar um filhote, lembrando que a gente está falando dos filhotes primeiro. Você pegar um filhotinho e dar bronca porque ele fez xixi, é a mesma coisa que você pegar uma criança e bater nela porque ela fez cocô. Então não faz sentido, não faz sentido nenhum. Né? Eu sei que dá raiva na hora ali, todo mundo fica nervoso, mas tem que se segurar, tem que se aguentar. Porque vai piorar se você fizer isso. Depois, se o cachorro fizer errado, tem que ignorar, tirar ele do ambiente, limpar e tá tudo bem. O grande lance que eu vou explicar mais adiante é que você tem que saber fazer o condicionamento. Né? Não adianta vocês ficar brigando com o cachorro que vai ser pior. Então, brigar é pior. E aí a gente vai para a questão do filhote que acerta um pouco, depois erra. Né? Regra geral, a maioria das pessoas elas chegam em casa, daí elas montam no cantinho as mais já estão mais ligeiras, ela já tem um cantinho separado para o cachorro. Não, vou deixar ele aqui na lavanderia. Deixa solto do mesmo jeito, mas eu vou deixar ele aqui na lavanderia. Que é o melhor lugar, muitas vezes, né? Para a maioria das casas, dos apartamentos. E aí, esse filhote, ela coloca lá o jornal, o tablado, o tapete higiênico e espera que o cão vá lá e faça sozinho. Não vai rolar. Não é assim que funciona. Ou pior ainda, tem uma... Putz, eu fico fudido da cara quando alguém inventou um tal de xixi pod, de aqui xixi, não sei o que. Aquelas gotinhas não funcionam. Gente. Só funciona se você colocar o condicionamento junto. Então, todo mundo que eu atendo com problema de necessidade fala que já usou a tal das gotinhas para colocar lá para atrair o cachorro pro tapete. Não, isso não funcionou comigo. Se fosse mágica assim, né, eu tava ferrado. Eu já não teria ninguém para atender nesse assunto. Então, desculpa. Então, esses produtos, eu não sei como é que órgão que regulamenta isso, mas isso é uma enganação. Na minha visão, isso é uma enganação. Isso foi feito só para pegar o dinheiro da pessoa e enganar ela. Porque quem é que não pensa na hora e fala, cara, isso aqui, se você pingar lá, porque a propaganda é essa, né? A propaganda é essa, eu já comprei isso aí. Então, eu sei que você também já comprou, você já usou. E a propaganda é pingue no lugar que o cachorro vai ser atraído para lá e vai cheirar o negócio e vai fazer o xixi. Nossa senhora, é o produto mágico, né? É a magia na hora feita. Aí todo mundo vai lá e compra. Por quê? Porque é 10, 12, 15 reais, 20 reais o produto. Não é caro, né? Pelo benefício que era para ele trazer. E aí acaba que você joga fora o produto, joga 20 reais no lixo, né? Que você poderia ter comprado o e-book do Eduardo, né? O Manual do Cachorro Super Educado, que hoje está R$19,90, e aprendido a fazer a coisa acontecer. E descoberto lá que não adiantaria, né? Então, esse também é um fator muito importante. As pessoas chegam e acham que o cachorro vai fazer sozinho no lugar. Não vai, não tem como. É a mesma coisa você exigir que uma criança faça no vaso. Se ela nem vê você fazendo lá no vaso. Se ela nem observa, se ela nem tem alguém orientando ela, né? E aí esse erro também é comum. Aí mais um erro, assim, bem comum também que as pessoas cometem, é ter esse espaço lá, massa, legal, é ótimo, tem que ter esse espaço, eu já vou falar também sobre isso, mas elas deixam comida e água perto do banheiro. Comida e água perto do banheiro. É a mesma coisa que você colocar a mesa do jantar na porta do banheiro. E toda hora alguém entrar lá e fazer um xixizinho ou um cocôzinho, né? O cheirinho vai vir e você vai falar, caraca, eu não consigo comer aqui. Entendeu? Então, não faz sentido. Você tem que afastar sempre pelo menos 2 metros de distância água e comida. E outro detalhe muito importante, que esse aqui, tipo assim, esse aqui já vale a live toda. Quem não assistiu tá perdendo e vai, se não ver, se não ouvir isso aqui que eu tô falando, vai continuar com o problema.
é o fato das pessoas deixarem comida à vontade. Isso mata o cachorro na hora de regular o intestino dele para que ele faça o cocô, principalmente, no lugar certo. Porque imagina, se tem comida à vontade, ele vai comer a hora que der fome, ele pode comer a cada 2, 3 horas, ou ele pode ser um glutão e comer tudo de uma vez. Aí ele vai fazer cocô que nem montanha, né? Fazer uma montanhazinha de cocô. Ou então ele não vai ter um horário certo para fazer cocô. Ele vai estar fazendo, tipo, faz 1 hora, daqui a pouco 2 horas faz de novo, e daí 5 horas faz de novo, e aí a pessoa vê, opa, tá vazio, vamos colocar comida. Enche de comida. Ele vai Fora lá os e come de problemas de novo. saúde que você vai dar no seu cachorro. Problema de rim, de obesidade, gástrico, tudo. Exatamente. Perfeito. Fora várias coisas, né? Joga dinheiro fora, porque não vai absorver tudo aquilo. É, exatamente. Então, esse é um erro extremamente comum que eu vejo em 95% das casas que eu visito, 95% das pessoas que eu atendo também online. Acontece esse negócio de colocar comida à vontade, porque a pessoa fica com dó, né? A pessoa fica, ai, tadinho, o bichinho vai passar fome. Principalmente se for a avó, né, do bichinho. As vó têm mais dó, Põe toda hora. mas vai acontecer, vai acontecer de você deixar, ou o cachorro vai comer desreguladamente, ou ele vai ficar sem comer. É perder o estímulo da comida, né? Porque a comida é um baita de um estímulo, desculpa, é um baita de um estímulo que leva os cães a terem uma rotina, leva eles a terem um dia a dia melhor quando eles têm uma regra para comer, né? Uhum. Que eu costumo dizer o seguinte, quando os cães foram criados pelo criador, não existia disque pizza, não existia disque ração, né? Não existia o pet box lá que chega lá e o cachorro come tudo que ele quer. Então eles tinham que caçar a comida deles, né? Comida nunca é à vontade. E aí isso nos leva a entender que o cachorro precisa ser servido, né? Ele precisa de alguém provendo a comida lá para ele, para poder suprir a necessidade dele. E essa pessoa é o dono, responsável pelo cão, né? Então, é muito importante essa questão da comida, gente. Muito, mas muito importante mesmo. Tem uma dúvida E aqui aí? falando se deve retirar a comida, né? Porque ela falou que ela coloca de manhã e à noite, mas que à tarde tem vezes que ainda tá lá a comida. Então, eu acredito, opinião minha, você tira assim, você oferece de manhã e oferece à noite. Porque mesmo se ele não comer em uma dessas refeições até ele acostumar, depois quando ele tiver fome, ele vai entender e depois de uns 3 dias, mais ou menos, até uma semana, mais ou menos, vamos dizer assim, ele já vai entrar na rotina de alimentação, pela minha experiência. Exatamente, exatamente. O que acontece é que eu sempre dou o seguinte exemplo. Imagina que você está na sua casa, você acordou, e aí a sua mãe vai lá e coloca o café na mesa. Vai estar lá o café, né, na garrafa térmica, o leite vai estar lá, vamos dizer, uma caneca de leite aberta lá, o queijo exposto, o pão exposto, tudo lá à vontade para você chegar e tomar café. Aí você chega e está indisposta. Ah, não quero comer hoje. Só que a responsabilidade de tirar a mesa é sua e você não tira. O que acontece com esse alimento? Primeiro que ele vai estragar, né? Sim, vai Se não estragar, oxidar a ração, no caso. vai pousar uma mosquinha lá, enfim, vai ficar ruim esse alimento com o tempo, porque ele precisa de refrigeração. Aí a pessoa, mas eu dou ração seca pro meu cachorro e tá tudo bem. Não, do mesmo jeito ou vai dar formiga, ou vai perder os nutrientes, porque o Porque próprio oxida. oxigênio, né, oxida tudo, e isso vai desestimular o cachorro. Então, eu costumo dizer o seguinte, você coloca a ração, se é um cão adulto, por exemplo, eu digo adulto jovem, né? A partir de 6 meses eu já dou 2 vezes por dia. Se o cachorro é ruim de boca, com 3, 4 meses também já dá 2 vezes por dia, porque ele não come, não adianta. Você pega, serve uma refeição a cada 12 horas. Então você serve a refeição, se ele não comer em 10 segundos, gente, não é nem 1 minuto, é 10 segundos. Se ele não comer em 10 segundos é porque ele não está estimulado para comer, ele não quer comer, ele não está com fome, ele está com a rotina errada, ele está sem atividade física, ele está em algum ponto aí que está tendo um conflito.
É. E ele não vai comer. Então você coloca, ele não foi comer, ele ignorou, olhou para o lado, fez boquinha, retira a comida. E aí você lá guarda, né? Coloca num saquinho, que é melhor, guarda a ração. E aí, à noite, 12 horas depois, você serve novamente. E se acontecer de novo, não comer, no outro dia também. Tá? Só ficar atento para se não for uma questão de saúde, né? Só, de repente, o cachorro ele tá meio brocochô, tá meio desanimado para tudo, então pode ser alguma coisa relacionada à saúde física. Aí é bom levar no veterinário para confirmar, né? Mas se ele tá ativo, tá espoleta, tá normal do jeito que ele é no dia a dia, e ele não quer comer na hora da refeição, é porque ele está desestimulado, então você coloca e tira, coloca e tira. E uma Inclusive, observação é que os filhotes novinhos, mais ou menos, há 6 meses eu também aqui em casa eu sempre dei 2 vezes. Mas filhotes novinhos você divide as porções em porções menores e dá de 3 a 4 vezes por dia. Alimentação natural, para quem dá alimentação natural, a mesma coisa também, divide em porções. Mas aí você põe pouquinho, porque aí não vai desregular o intestino do animal. perfeito, show de bola. Né? Então, aí, legal. Aí o filhote chegou, então, Eduardo, legal. O que eu faço, então, com o meu filhote para ele acertar o lugar, né? Para ele fazer o xixi e o cocô no lugar certo. Inclusive, atendi um filhote esses dias de Spitz alemão, que era bem novinho, tinha 60 dias. E aí eu fiz ele acertar em menos de 40 minutos que eu estava com ele lá, deu vontade de ele fazer, eu consegui fazer ele acertar. Como que funciona o processo? O como, tá? Então, se você está vendo aí, anota aí, senão você vai perder. Quando o cachorro chega em casa, você já vai ter o lugarzinho dele separado. O local restrito dele lá, né? Seja na lavanderia, seja um quarto só dele, seja na cozinha com a lavanderia, enfim. Lugar restrito que você deixou especificado para ele. Esse lugar precisa estar fechado, não pode ser um lugar aberto. Não pode, tipo assim, vou deixar na cozinha com a lavanderia, mas eu vou deixar a porta da cozinha aberta. É Não, coloca uma restringir o gradezinha. espaço dele, né? Tem que restringir. Coloca uma gradezinha, um portãozinho daqueles, né, de grade que tem em Tem qualquer gente que lugar, em pega qualquer aqueles pet shop. cercadinhos que usa em feira de adoção e põe. Aham, É bem bacana. também serve. E às vezes é cachorrinho pequenininho também, é bom esse cercadinho. Sabe E quando que eu aí fiz aqui você em vai... casa? Aqui em casa eu Ah, peguei um banheiro que a gente não utilizava, aí eu peguei a parte do box, que era fechadinha, e botei o cachorrinho aham. lá. Excelente, ó. Já um lugar restrito, né? Específico para ele fazer a necessidade. E Isso. aí, o que a pessoa precisa fazer? Ela precisa providenciar o material que ela quer usar, né? O substrato que ela quer usar. Vamos dizer, eu quero usar, você quer usar jornal, você quer Tapetinho. usar tapete higiênico, você quer usar tapete lavável, você quer usar tablado plástico, enfim. É só Gente, escolher. só te interrompendo, Eduardo, uma dica, assim. Se vocês forem usar tapetinho higiênico ou tapetinho lavável, não usa tapete de cor escura. Tenha preferência pelo tapetinho branco. Porque se seu cachorrinho fizer um xixi escuro, que é sinal de alguma coisa, uma desidratação, alguma coisa, você vê. Se tiver um pouco de sangue na urina e tiver com problema urinário, você vê. Se o tapetinho for escuro, não tem como você ver isso de início, né? Para tratar logo de início. Então, Aham, uma dica. perfeito. Aí, desculpa. Aí como é que funciona? Escolher o substrato. E vamos pegar um exemplo, né, para ficar mais claro. Vamos dar um exemplo de Spitz alemão, que foi o que eu atendi esses dias ali. Spitz alemão ele vai ter ali no máximo 2 quilos, filhote, né? O pequenininho lá, tá tudo bem. Aí o espaço que ele precisa é pelo menos 1 metro de largura por 2 metros de comprimento. Esse espaço restrito dele. Pelo menos 2 metros, tá? É um cachorro de porte pequeno. Então, nesse espaço restrito, você vai colocar de um lado a cama e a água dele, e alguns brinquedos, algum brinquedo que ele gosta também. Do outro lado oposto, você vai colocar o banheiro, o substrato que você quer, o tapete higiênico, por exemplo. Só que aí vem um detalhe: o tapete higiênico precisa ser colocado num espaço maior. Ou seja, se você vai começar a treinar hoje seu cachorrinho, você vai ter que colocar pelo menos o dobro de tapete. Vamos dizer assim, se é um cachorro de porte pequeno, você coloca 2 tapetes.
Se é um cachorro de porte grande, você coloca 4 tapetes. Tem que ocupar um espaço maior, porque tem que dar chance maior para ele acertar. Senão você fica naquele perrengue ali de ter que fazer ele acertar em um espacinho pequeno. E aí... Desculpa aí. E aí você, a partir do momento que você colocou lá o substrato, você precisa ter uma rotina com o cachorro. Então você vai começar a executar uma rotina, vai fazer alguma anotação de horário que ele já faz xixi, já fica esperta deixa um papel e uma caneta na mão, anota os horários que ele está fazendo xixi. A água sempre está à vontade. Só que aí você vai usar uma estratégia, e que essa estratégia eu só conto lá no meu curso, mas isso eu vou contar para vocês aqui, porque vocês aqui, senão eu não contaria. Você dá água de coco para o cachorro. Você vai ficar em casa, tá? Você não vai sair. Você vai ficar em casa para fazer ele acertar. Vamos dizer que você vai passar 2 horas em casa, pelo menos. Então você vai dar água de coco para ele, porque a água de coco é diurético, né? Então ela vai estimular o rim trabalhar e encher a bexiga dele mais vezes. E ele vai fazer mais xixi. Automaticamente ele vai acertar mais. Por quê? Porque você vai observar os momentos que ele vai fazer xixi. E aí a gente tem alguns momentos específicos, que eu já vou falar sobre eles. Quando ele chegar nesses momentos específicos, você vai colocar ele em cima desse tablado lá, você vai estar lá dentro do lugar restrito dele, colocar ele em cima do tabladinho ou do tapetinho higiênico. E quando ele fizer o xixi, obviamente você vai ter que bloquear, né, o cão para ele não sair de cima do tapete, porque ele pode ficar rodando, pode ficar pentelhando, pode ficar mordiscando o tapete. Ele vai fazer algumas coisas que é de filhote fazer. E aí, nesse momento, você mantém ele em cima do tapete, do tablado, do substrato. E quando ele entrar na posição de fazer o xixi, você vai falar xixi. Porque a gente vai fazer um condicionamento através um condicionamento verbal, né? Você vai dar o comando para ele fazer xixi. E, por incrível que pareça, futuramente ele vai fazer. Quem me acompanha aí nos stories, de vez em quando eu falo para a Ruby, né? A minha Torinha lá, minha staffzinha, para ela fazer num determinado local. Eu falo, ó, aponto assim pro local e falo xixi. Ela vai lá e faz um xixizinho. Isso foi o condicionamento, né? E aí, quando o cachorrinho fizer, você já vai estar ali com um petiscozinho para dar para ele. Então, tem que ter um prêmio, né, no caso. Tem que ter uma premiação nesse caso. Porque trata-se de meus, eu, além de dar o petisco, eu falava assim, parabéns, e comemorava. Show, pode comemorar também. Eu aconselho não fazer muita alvoroço, porque às vezes o cachorro ele já é meio excitado por natureza, né? As pessoas muitas já excitam muito os cães, e aí, se ele já é meio excitado, ele já sai se mijando, já vira uma bagunça. Eu tinha um aluninho que era um Cavalier King Charles, filhote. Ele era desse jeito. Quando ele ia fazer lá, a gente, nas primeiras vezes, né? Aê, muito bem, ele saía, meu, esguichando xixi para tudo quanto é lado, porque ele ficava super excitado, né? Que ele era meio alvoroçadinho. E aí a gente se tocou, né? Então, vamos ficar em silêncio, dar o petisquinho ali e tá tudo bem. E ele fazia daí certinho e muitas vezes ainda ele urinava por submissão, então às vezes eu pegava no colo, ele fazia xixi, enfim, era uma loucura. E aí, nesse momento que você pegou ele fazendo o xixizinho ali, você já premia um pedacinho bem pequenininho de petisco. É bem pequeno mesmo, não é para dar um monte de petisco, gente. É pedacinho conforme o tamanho do cachorro. Para vocês terem uma ideia assim de tamanho, cães de pequeno porte, você vai usar um petisco que dá do tamanho, vamos pensar, do tamanho de uma lentilha crua, tá? E se for um filhote de grande porte, você vai usar um petisco do tamanho de um amendoim. Bem, bem simples. Não tem segredo. Por quê? Porque não é para alimentar o cachorro. É para premiar? É só uma recompensa, é só um prêmiozinho para ele, uma recompensa, né? Ele não fez o trabalho todo ainda para ganhar um monte de petisco. Ele vai ganhar várias vezes. Ele vai ganhar várias vezes no dia que você pegar ele fazendo o xixizinho certinho ali. E aí... Perdão? E aí, nesse momento que você
Premiou ele, beleza, libera ele ali e deixa ele no local restrito. Não tira ele do local restrito, tá? O local restrito é muito importante. Você tem que ficar lá dentro com ele, brincar com ele lá, fazer ele gostar daquele local ali. Porque ele precisa entender que aquele local é bom para ele ficar. Que é o local que ele vai passar um tempo ainda ali. Eu tenho assim uma média de que os cães passam lá mais tempo no local restrito, em média de 15 dias, tá? Então, 15 dias depois, o cachorro já aprendeu, a maioria deles já aprendeu certinho, já está digamos, está num lugar ali perto da cama, ele se desloca até o banheirinho, vai lá e faz xixi e volta. Nesse momento que ele já aprendeu, na verdade ele aprendeu, mas ele não fixou completamente ainda, tá? Porque ele acostumou com aquele ambiente, então ele tem uma memória fotográfica, e ele fotografou aquele ambiente várias vezes. Então aquilo está na cabeça dele já gravado. E o condicionamento que você faz com que ele acerte, ele saia do lugar que ele está e vai lá e faz xixi no lugar certo. Quando ele estiver fazendo isso, esse xixi no lugar certo, você vai começar a abrir um cômodo por vez da casa. Então, abriu, aí está na cozinha, a lavanderia, abriu a sala. E bloqueia os outros lugares, não deixa ele ter acesso a quarto, a outros lugares ainda. Por quê? Vai liberar um cômodo por vez e vai usar uma outra estratégia, que é top também, que são os banheiros adicionais. Então você vai usar um banheiro extra, vamos dizer assim. Você vai ter o banheiro dele normal lá e você vai colocar um banheiro adicional na sala, por exemplo. Porque caso ele vai se perder no ambiente, pode errar nos primeiros dias que você liberar ali, é normal. É até bom você direcionar ele do mesmo jeito para o tapete ali do tapete reserva, o banheiro reserva, para ele já começar a sacar, né? Opa, aqui também tem um banheiro, porque ele vai, é o mesmo substrato, mesma sensação tátil, né? O mesmo cheiro, geralmente. Pode pingar ali se você conseguir pegar o tapete antigo e fazer meio que dar uma batidinha no tapete novo para ficar um cheiro do xixi, só o cheiro, não precisa nem molhar. Ele já vai reconhecer o próprio cheiro ali, vai saber o que tem que fazer ali. Então, com isso, você vai evoluindo. E você vai chegar a um momento que você vai liberar a casa toda. Mas isso pode demorar. Isso pode levar 2, 3, 6 meses, dependendo de cada caso. Né? Porque cada cachorro é um cachorro. Né? E fora que aí outros cães vão preferir fazer fora de casa, tá, gente? Então, quando você tem uma rotina de passeio com o cão, todos eles vão preferir fazer fora de casa, porque eles consideram a toca, né? A casa é a toca. Então, salvo alguns casos mais raros de cães que são mais difíceis, que vieram daquelas fábricas de filhote e era acostumado a ficar no meio do xixi e do cocô o tempo inteiro, né? A Então, gente esses tem até casos já uma são bem dúvida difíceis. aqui, Eduardo, eu tô vendo, que é meu cachorro não faz necessidades em hipótese nenhuma na rua. E fico um pouco Aham. no desespero porque não gosto de demorar tanto com medo de ele prender por tanto tempo. O que fazer? Tá, peraí. Ele não gosta de fazer na rua. Ele não gosta de fazer na rua. Eu acredito que ele esteja segurando. Aí eu acho que entra naquela questão dele ter algum tipo de trauma, de por isso que ele segura o xixi e o cocô, né? Aham. Porque na rua, assim, até os meus cachorros que não são acostumados a sair tanto, que são os menores, porque eles têm o terreiro e tudo, quando eu saio com eles, eles fazem assim, normal. Acho que rua é um estímulo muito grande para fazer xixi e cocô. Aham. Na verdade, assim, esse cão, se ele passa mais tempo em casa ou na rua, né? Uhum. Porque se ele não faz na rua, ele vai fazer em algum lugar. Ele deve estar fazendo ou dentro de casa ou no terreno da casa da pessoa. Quem que perguntou aí? Vamos tirar essa dúvida. Foi a Tita Lete. E a gente também tem uma dúvida de quando você quer que o cachorrinho faça na grama o xixi. Aham. Tá, vamos ver essa Aí dúvida ela falou dela que aí. ela respondeu falando que faz 2 passeios com ele. Deve ser de manhã e à Certo. noite, né? Certo. E ele não faz na rua, né? Ele não faz na rua. Ele deve estar. Ele faz dentro de casa? Então. Tito, ele faz dentro de casa. Bom, primeiro, se ele não faz na rua, isso remete a um problema de insegurança do cão, tá? Ele é inseguro. Por quê? Porque os cães, a posição que eles
tem que fazer para fazer necessidade, xixi ou cocô, é uma posição vulnerável, tá? Ela Então eles respondeu que tentam. ele faz no tapetinho. Aham, legal. Pelo menos ele acerta lá, né? Ele Ele faz um faz, né? tapetinho. Então, E aí, se você quiser que ele faça na rua, você vai ter que colocar ele num processo de reabilitação comportamental, né? Ele vai ter que começar a aumentar a autoestima desse cão para ele começar a perceber que é seguro fazer na rua. Só que para aumentar a autoestima depende muito da gente, tá? Os cães, eles se espelham muito em nós. Então, se você fica com medo, o cachorro já foi desde novinho, já traumatizado, se ele não tem segurança de estar com alguém que tenha uma postura mais firme, mais, digamos assim, como se fosse mãe e pai mesmo, né, protegendo ele ali na rua, ou seja lá onde for, ele vai tender a não fazer, né? Eu tive atendendo um outro caso esses dias aqui em São Paulo, de um cão dominante e inseguro, que ela falou também que ele não fazia na rua. Aí foi eu trabalhar ali com ele, acho que 20 ou 30 minutos, um exercício, que ele já se sentiu bem mais à vontade e parou lá e fez um xixi, fez um cocô no meio da grama. Então ele se sentiu confiante e seguro porque eu estava dando esse suporte para ele. Então tudo vai depender da gente. Tudo que se relacionar ao nosso cão é mérito nosso e é culpa nossa. Tá? Se for coisa boa, é mérito seu. Se for coisa ruim, é mérito seu. Porque quem ocasiona, na maioria das vezes, os problemas somos nós, humanos, né? E o cão, ele desenvolve problema de comportamento por dois motivos, ou motivo genético ou motivo de ambiente. Então, nós fazemos parte do ambiente dele, né? E aí é compromisso nosso fazer essa coisa acontecer. Eu vou falar mais sobre esse assunto, esses assuntos de reabilitação comportamental, de psicologia canina, na semana da psicologia canina, tá? No dia, se eu não me engano, dia 11 a 15 de junho, tá? 11 a 15 de junho a gente vai ter, então fiquem ligeiros, fiquem espertos aí que a gente vai estar divulgando depois. ela falou que ela resgatou o cachorrinho e que aí ele tem esses medos mesmo. Aham. Eduardo, uma coisa É. que eu queria ver com você, porque eu tenho algumas dúvidas aqui, até apareceu uma outra, é a Uhum. respeito de pirraça, que tem gente que acha que é pirraça do cachorro fazer de propósito, né? E também tem Aham. uma dúvida falando que a Thaisa, ela falou que ela tem um York e que ele sempre faz Aham. certinho no sanitário, só que agora ele tá fazendo pela casa toda. Então eu acredito que essas questões são mais comportamentais, né? E Eu existe vou isso do falar um pouquinho pirraça, do sobre isso. cachorro fazer de pirraça? Não, existe o seguinte, existe mudança de rotina, existe mudança de ambiente, existe problemas que aconteceu em casa. Por exemplo, quando você muda de casa, não faz a transição corretamente com o cão, ele vai ficar perdido, ele vai voltar a fazer tudo errado, você vai ter que começar do zero e, e vai acontecer mais rápido a coisa, mas vai ter que começar do zero, tá? Vamos Outro entrar em todas as animal perguntas agora, chegando, tá? eu também vejo Vamos entrar muito em todas. isso. E aí, só para concluir essa questão, o cão ter, ele precisa ter uma Ô, galerinha dá uma latindo licença aí. aí, ó. E aí, o que acontece? Eles não fazem por pirraça, tá, gente? Muitas vezes existe um conflito dentro de casa, um conflito territorial, tá? E isso pode acontecer entre os mesmos membros da família. Eu também já tive vários casos que, por exemplo, o casal lá se casou, a mulher trouxe o cachorro de casa, da casa da mãe, o noivo, não, o marido atual não gostava de cachorro, e aí rolava uma treta. O cachorro atacava o cara, o cachorro marcava território dentro de casa. Tudo para gerar aquele estímulo de dizer, ó, território aqui está marcado, meu amigo, então seja bem-vindo, eu sou o dono aqui. Então, isso as pessoas encaram como uma pirraça, né?
Porque, pô, ela tá fazendo xixi, ou faz na cama da pessoa, faz no sofá. Meio que, muitas vezes, parece que o cachorro tá fazendo de propósito. Mas, na verdade, ele tá fazendo para desafiar a pessoa, para dizer para ele, ó, você não tá me inserindo na sua rotina diária, você está com problema de relacionamento com o cão, né? Não Então, vai ser. regra geral, acontece problema de relacionamento na matilha, na família, e aí o cão fica despirocado, começa a fazer errado. Qual que é a outra pergunta que você falou? Peraí. Vai lá, vai lá. Vai lá que eu vou olhando aqui para ver as perguntas. Obrigada. Agora eu consegui mexer aqui. Voltei. Vai lá. Eu não tô conseguindo mexer muito nas perguntas aqui. Vai pegando aí para mim, Deixa eu por ver. favor. Meu labrador já passou por 5 adestradores. Não, não, isso aqui é a respeito de ver outro animal. Peraí. Como tem gente. Gente, eu quero pedir para vocês perguntarem relacionado ao xixi, ao cocô. Ao tema, né? Vamos fazer Ao pergunta do tema. A tema. gente vai fazer mais lives. A gente pode fazer mais lives com as outras dúvidas de vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não posso já. No caso Obrigado, do Thaisa. machinho que faz xixi na perna. Eu acho que é cachorrinho que faz xixi igual fêminha. Ou tá começando, né? Se isso conserta ou não. Acho que é isso. Tá. Deixa eu ver. Vamos lá. Volta lá para cima. E a Thaisa falou que realmente começou depois de uma mudança para ele, que foi ela começar a trabalhar fora. Então, tá vendo? Houve mudança na rotina, né? Houve uma mudança na rotina. Deixa eu ver que eu tô acessando aqui algumas perguntas aqui também. Eu acho que relacionado a isso foi a questão da grama, de fazer o xixi na grama, como que faz essa adaptação. Eu acredito que seja da mesma forma, você colocando o cachorrinho lá, restringindo lá, só que na grama, né? Para ensinar. Tem que direcionar o cão nos momentos. Deixa eu falar, os principais momentos que eles estão com vontade de fazer xixi para vocês se ligarem nisso, que eu ia falar e agora que eu lembrei. Primeiro momento, quando o cachorro acorda de manhã cedo. Então, se você deixa ele dormindo no seu quarto, se você deixa ele dormindo em algum lugar mais restrito, ou no lugar, sei lá, eu tenho a minha cachorra, ela dorme no quarto comigo na caminha dela. E aí todo dia de manhã eu acordo cedo, pego ela e vou lá fora e libero ela para ela ir fazer o xixi no quintal. Então eu levo ela até lá, porque se eu abrir a porta e mandar ela sair, ela ficar na porta trancada, ela vai fazer dentro de casa. Só que eu não tenho banheiro dentro de casa para eles. Eu só tenho banheiro lá fora. Eu gosto que faça na grama também. Então você tem que levar o cão até lá logo de manhã cedo, levar o cão até lá depois de uma brincadeira, levar o cão até lá ele vai beber água e tal, depois da brincadeira. Depois que ele acordar de uma soneca também é importante, porque ele vai ter vontade de fazer xixi. E principalmente quando é filhote, quando ele ficar muito tempo no colo. Se você ficar com o filhote muito tempo no colo, ele também vai acumular o xixizinho ali e vai dar vontade de fazer xixi. Então são esses momentos principais para pegar eles e levar para o lugar que você quer que ele faça. Então, e eu acho que a última dúvida para a gente encerrar é a respeito de quando a pessoa trabalha fora e ela não consegue educar dessa maneira contínua. Se tem alguma dica que ela pode estar fazendo. A única coisa que dá para fazer nesse caso é você deixar o cachorro no local restrito enquanto você está fora de casa. Então não tem outra opção. Ou levar para o trabalho. Tem algumas pessoas que levam para o trabalho. Quando o cachorro é pequenininho e tal, leva todos os apetrechos do cachorro junto. É um filho, né?
não pode pegar um filho e abandonar assim em casa a rolê. Você tem que cuidar. Quis assumir o responsa, agora tem que cuidar, É verdade. né? Para onde você for, tem que levar. É verdade. Bom, Eduardo, eu acredito Legal. que a gente tirou bastante dúvida, a gente abordou bastante o assunto. Eu acredito que a gente possa fazer várias lives falando de assuntos variados, trazendo conteúdo de valor para o pessoal, que é muito Com importante. certeza. E para eles irem conhecendo mais o seu trabalho, que é muito bacana. Inclusive, gente, o Eduardo ele tem cursos, né? Para educar o seu cãozinho. Eu vou deixar na bio aqui do Instagram o link do Xixi no Lugar Certo, que é um curso que ele tem. Então, eu vou Isso. deixar para vocês acessarem no link da bio. Eu vou estar salvando essa live para vocês poderem estar vendo depois. Vou marcar direitinho o Instagram do Eduardo para vocês poderem estar lá procurando ele, se tiverem dúvidas, se quiserem fazer algum tipo de atendimento. Você faz atendimento online também, não faz, Eduardo? Também, online, Brasil todo, mundo todo, na verdade, já tem pessoal dos Estados Unidos também. E São Paulo, e Bragança Paulista, Sim. a- Então além é dos isso, cursos. gente. Espero que vocês tenham gostado. Você quer falar mais alguma coisa, Eduardo? Eu quero agradecer a todo mundo aí que veio participar dessa live, todo o pessoal aí dos seus seguidores aí. Foi um prazer conhecer todos vocês. E fiquem à vontade aí, que curtam lá, vão acompanhando os vídeos. A gente sempre está postando coisas novas lá. E entra lá, interage, pergunta se tiver dúvida. E fiquem à vontade para estar sempre acompanhando o nosso trabalho aí. Então tá, gente. Boa noite. Espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus. Obrigada, Eduardo. Tchau, valeu, Lê. Até mais.